Acidente radiológico em Goiânia, apresentado por nono ano B matutino. Que é radiação? Radiações são ondas eletromagnéticas ou partículas que se propagam com uma determinada velocidade. Contém energia, carga elétrica e magnética. Pode ser geradas por fontes naturais ou por dispositivos construídos pelo homem. Possui energia variável desde valores pequenos até muitos elevados. Quais as fontes de radiação? As fontes naturais da radiação ionizante são os raios cósmicos e os radionuclídeos provenientes da crosta terrestre, encontrados em locais como no solo, nas rochas, nos materiais de construção, na água potável e no próprio corpo humano. O que fazer para se livrar dos efeitos da radiação? O iodeto de potássio é um sal que é usado clinicamente para auxiliar no tratamento de radiação e também tem uso no campo da fotografia. É comumente conhecido como pílula de iodo ou pílula anti-radiação. Qual exemplo de radiação pode ser mais perigoso? Os raios gama são os mais perigosos. Atravessam as células, podendo levar a vários tipos de câncer. Qual o átomo desse elemento químico? Polínio. Em geral, os elementos são considerados radioativos quando apresentam número atômico indicativo do número de prótons inteiro do núcleo do átomo maior ou igual a 84, que é o número atômico referente ao elemento químico polínio. Exemplos de radiação. As radiações eletromagnéticas mais conhecidas são luz, micro-ondas, ondas de rádio, radar, laser, raio-x e radiação gama. As radiações sobre a forma de partículas com massa, carga elétrica, carga magnética mais comuns são os feixes de elétrons, os feixes de prótons, radiação beta, radiação alfa. Acidente radioativo em Goiânia. O acidente radiológico de Goiânia, amplamente conhecido como acidente com Césio 137, foi um grave episódio de contaminação por radioatividade ocorrido no Brasil. A contaminação teve início em 13 de setembro de 1987, quando um aparelho utilizado em radioterapias foi encontrado dentro de uma clínica abandonada, no centro de Goiânia, em Goiás. Foi classificado como nível 5 acidentes com consequências de longo alcance na escala internacional de acidentes nucleares, que vai de 0 a 7, em que o menor valor corresponde a um desvio, sem significação para a segurança, enquanto no outro extremo estão localizados os acidentes graves. Como aconteceu? O acidente aconteceu quando 2 catadores de materiais recicláveis entraram no prédio de uma clínica de radioterapia que estava abandonada. Essa clínica era o Instituto Goiano de Radioterapia, que ficava localizado no centro de Goiânia. No interior dela, havia uma máquina de radioterapia que, apesar de abandonada, ainda estava com sua cápsula com material radioativo no seu interior. O instrumento foi encontrado por catadores de um ferro velho do local, que entenderam tratar-se de sucata. Foi desmontado e repassado para terceiros, gerando um rastro de contaminação que afetou centenas de pessoas. O acidente com Césio 137 foi o maior acidente radioativo do Brasil e o maior do mundo, ocorrido fora das usinas nucleares, além de ser considerado também o maior incidente envolvendo uma fonte radioativa desde sempre. Vítimas do acidente: Maria Gabriela Ferreira, Leide das Neves Ferreira, Israel Batista dos Santos, Admilson Alves de Souza. A substância radioativa chamada Césio 137 espalhou-se pela cidade, ocasionou 4 mortes e deixou mais de 1.000 pessoas afetadas pela radiação. Ao todo, estima-se que 6.000 toneladas do material contaminado foram retiradas da capital, depositadas em tambores e enterradas em uma sede da CNN, em Abadia de Goiás, cidade que fica em cerca de 20 quilômetros de Goiânia. Césio 137 pode ser encontrado na forma de um pó brilhante com a coloração azul, como no acidente de Goiânia.
Acidente radiológico em Goiânia. O que é Césio 37? Por que ele é perigoso? O Césio 137 é um isótopo radioativo do césio. Um elemento químico, ele é perigoso porque emite radiação ionizante que pode danificar células e tecidos no corpo humano, aumentando o risco de câncer e outros problemas de saúde. O Césio 137 é um subproduto da fissão nuclear e é usado em aplicações industriais como radioterapia e na inspeção de materiais, mas também pode ser liberado em acidentes nucleares como o ocorrido em Chernobyl em 1986. O Césio 137 é considerado perigoso devido à sua meia-vida relativamente longa, que é de cerca de 30 anos. Isso significa que leva bastante tempo para que metade da quantidade de Césio 37 presente em um ambiente se desintegre. Ele pode se acumular em tecidos vivos como plantas e animais e também pode se espalhar pelo ambiente contaminando solo, água e alimentos. A exposição à radiação do Césio 137 pode causar uma série de problemas de saúde, incluindo queimaduras na pele, danos ao DNA, aumento do risco de câncer e danos aos órgãos internos. Em casos graves de exposição, pode levar à morte. Por isso, é importante tomar medidas de segurança rigorosas para evitar a exposição desnecessária ao Césio 137 e outros materiais radioativos. Além disso, o Césio 137 também é um contaminante ambiental preocupante devido à sua capacidade de se espalhar pelo ar, água e solo. Isso significa que acidentes nucleares como os ocorridos em Chernobyl e Fukushima podem liberar grandes quantidades de Césio 137 no ambiente, causando contaminação em áreas extensas e afetando ecossistemas internos. Em áreas onde houve acidentes nucleares ou teste de armas nucleares, os níveis de Césio 137 podem permanecer elevados por décadas, representando o risco contínuo para a saúde humana e ambiental. Por isso, o monitoramento e a descontaminação de áreas afetadas por Césio 137 são importantes para proteger a saúde pública e minimizar os impactos ambientais a longo prazo. Além dos impactos diretos à saúde humana e ao meio ambiente, o Césio 137 também pode ter consequências socioeconômicas significativas. Acidentes nucleares como o de Chernobyl resultam na evacuação de áreas extensas, deslocando comunidades inteiras e causando danos econômicos de longo prazo devido à perda de terras agrícolas, infraestrutura e turismo. Além disso, o medo da radiação e da contaminação pode levar a problemas psicossociais, como ansiedade, estresse e depressão. Em comunidades afetadas, esses impactos sociais e econômicos prolongados destacam a importância de se adotar medidas de segurança rigorosas. Em todas as atividades nucleares, é de se investir em tecnologias de energia mais seguras e sustentáveis. A gestão adequada de resíduos nucleares, incluindo o Césio 137, é fundamental para mitigar os riscos associados à sua presença. Isso envolve o armazenamento seguro e a disposição adequada desses materiais, de modo a evitar a contaminação do meio ambiente e proteger a saúde pública a longo prazo. Técnicas como o confinamento em depósitos geológicos profundos consideradas uma opção promissora para a eliminação segura de resíduos nucleares de forma de vida útil, como o Césio 137. Esses depósitos são construídos em formações geológicas estáveis, onde os resíduos radioativos podem ser isolados do ambiente por milhares de anos. Além disso, é importante investir em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias para tratamento e descontaminação de áreas afetadas pelo Césio 137 e outros contaminantes nucleares. Isso inclui métodos de remediação do solo, purificação da água e técnicas de descontaminação ambiental que possam ajudar a restaurar ecossistemas e comunidades afetadas por acidentes nucleares
e fonte de contaminação radioativa. Acidente radiológico em Goiânia. O que foi feito para conter a contaminação? Após o acidente radiológico em Goiânia em 1987, medidas imediatas foram tomadas para conter a contaminação. Isso inclui a evacuação de áreas afetadas, a descontaminação de pessoas expostas, o isolamento de matérias contaminadas e a remoção segura dos resíduos radioativos. Equipes médicas e especialistas em radiação foram mobilizados para lidar com os efeitos do acidente e fornecer tratamento aos afetados. Além disso, foram implementadas medidas de monitoramento e vigilância para acompanhar a saúde das pessoas expostas ao longo do prazo. Os médicos locais acionaram o físico Walter Mendes Ferreira para que ele pudesse examinar o cilindro que estava guardado na vigilância sanitária. Walter Mendes atendeu a chamada e quando chegou à vigilância sanitária, meus aparelhos já identificaram altos níveis de radiação. Após um momento de hesitação, Mendes concluiu que os níveis de radiação no local onde estava o cilindro estavam muito elevados e que seus aparelhos de medicação estavam corretos. Ele, inclusive, impediu que o bombeiro descartasse o cilindro em um rio da capital Goiânia. Mendes acionou a Comissão Brasileira de Energia Nuclear e logo foi iniciado o processo de contenção de danos. Um grande trabalho foi realizado em Goiânia para identificar os locais contaminados e foi percebido que vários locais da cidade, sobretudo no centro, estavam elevados índices de contaminação. Isso aconteceu porque a exposição da radiação por mais de 15 dias fez com que ela se espalhasse por diferentes partes da cidade. Vários locais passaram por uma intensa descontaminação e as casas onde residiam Wagner Pereira e Devair Ferreira, por exemplo, foram totalmente demolidas por operários, o que fizeram a limpeza desses locais e escavaram-nos em uma profundidade de mais de 60 centímetros e cada buraco foi preenchido com concreto. Ao todo, foram 3.500 metros cúbicos de resíduos infectados com césio-137, que precisavam ser depositados em um local totalmente seguro, que oferecesse todas as condições de isolamento, para que não houvesse risco de novas contaminações. Na natureza, o césio-137 leva 30 anos até reduzir seu nível de contaminação radioativa. Uma verdadeira montanha de rejeitos foi acondicionada em 1.200 caixas e 2.900 tambores, colocados dentro de 14 contêineres de aço e levados, a princípio, provisoriamente, para a cidade de Abadia de Goiás. Muitos moradores de Abadia se revoltaram com o fato de que o lixo radioativo seria enterrado na cidade. Além de cuidar do lixo nuclear e realizar o trabalho de descontaminação, a contenção de danos analisou milhares de pessoas para encontrar as que haviam sido contaminadas com a radiação. Na época, o governo de Goiás utilizou o espaço do Estádio Olímpico, no centro e bem próximo dos locais onde houve a contaminação, para aglomerar todos os que estavam sob suspeita. Para evitar contaminação no cemitério onde foi enterrada Maria das Neves, o corpo da garota foi colocado em um caixão de chumbo, onde mesmo assim, os moradores locais tinham medo de contaminar toda a área onde o cemitério se localizava. Consequências do acidente com Césio-137. Causas do acidente. O acidente com Césio em Goiânia foi causado pelo abandono de um equipamento de radioterapia em um hospital desativado. Esse equipamento continha o Césio-137, uma substância altamente radioativa. Quando o equipamento foi desmontado por catadores em busca de sucata, o material radioativo foi liberado. Isso resultou na contaminação de várias pessoas, principalmente aquelas que entraram em contato direto com o Césio-137. Vítimas.
Dados oficiais apontam 4 vítimas fatais, sendo elas Maria Gabriela Ferreira e Eleide das Neves Ferreira, esposa e sobrinho de Deivan Alves Ferreira, o dono do ferro velho, aonde César foi encontrado. Além delas, também faleceram 2 funcionários de Deivan, Israel do Baptista dos Santos e Admilson Alves de Souza. Contudo, dados da Associação de Vítimas do Césio 137, AV Césio, e do Ministério Público do Estado de Goiás apontam um número maior de óbitos, seria ao todo 66. Tais dados também sustentam que cerca de 1.400 pessoas foram contaminadas ao longo dos anos. Várias pessoas começam a apresentar sintomas típicos de radiação, diarreia, náuseas, tontura e vômito. Além dos sintomas, algumas também apresentam deformações em seus corpos. Preconceito. Além da grave crise sanitária, a população de Goiânia sofreu com preconceito. Os cidadãos da capital de Goiás eram barrados em hotéis, restaurantes e aeroportos em outros estados. Veículos com placa de Goiânia eram depredados. Durante aqueles dias, tudo que vinha de Goiânia era tido como contaminado. Não era incomum que as pessoas buscassem atestados médicos para certificarem sua condição de saúde, de modo a driblarem a hostilidade e o preconceito. Providências tomadas. Após a identificação da amostra radioativa pelas autoridades, os afetados foram submetidos a rígidos protocolos de tratamento. Centenas de locais necessitaram de desinfecção e uma nova cidade foi criada para alocar os rejeitos. Esse evento trágico serviu como alerta sobre os perigos associados ao manuseio inadequado de materiais radioativos e destacou a importância de medidas rigorosas de segurança e de regulamentação. Acidente radiológico em Goiânia. Como evitar acidentes radioativos? Esse risco ainda existe? Sim, o risco de acidentes radioativos ainda existem, pois a manipulação de materiais que emitem radiação ainda é comum. Por essa razão, é preciso evitar esses acidentes por meio da correta manipulação, monitoramento de descarte desses materiais, bem como de testes nucleares e manutenção devida das usinas de energia nuclear. Acidentes radioativos, sabe-se que há inúmeras substâncias que são consideradas radioativas porque emitem radiações capazes de gerar danos aos seres humanos. Isso se deve ao fato de que podem alterar o material genético das células, fazendo com que apresentem comportamentos anormais, bem como podem causar intoxicação ou corrosão. Nesse sentido, os acidentes radioativos podem acontecer principalmente devido a um descarte ou manipulação inadequada de materiais ou resíduos radioativos, bem como em usinas nucleares sem a manutenção e os cuidados necessários. Para que a poluição radioativa não cause mais impacto no ecossistema terrestre, algumas soluções podem resultar o correto e consciente manuseio, diminuição dos testes nucleares, monitoramento e descarte dos resíduos, limitação do uso de raio-x, dentre outros. Por isso, a principal solução para os problemas de radioatividade são os cuidados e conhecimentos sobre os elementos químicos, os quais devem ser manuseados de maneira consciente, sobretudo pelas usinas nucleares. Além de atingir os seres humanos, a poluição radioativa contamina fauna e flora do planeta, os quais resultam no desequilíbrio do ambiente terrestre. Vale lembrar que, diferente dos outros tipos de poluição, a poluição radiativa é mais impactante, uma vez que